Aí é míssil, rapaziada, ó, ó. Virou, já era, ó, 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 ó. Míssil. Vou subir agora. É míssil. Míssil de 93. Jerequinho, né, rapaziada? É o Jereco, né? Aí, ó, rapaziada, vou empinar esse jerequinho aqui, ó, de 93 aí, ó. De 93, hein, rapaziada? Bom dia. Vamos fazer um conteúdo bem bacana aí pra vocês. E já vai acompanhando aí pra não perder nada. E ó, rapaziada, tá subindo a nave, hein? Tô?